Fala, hypados, aqui é o Tyson E Valadares aqui é o Fernando Lobo. E Clélia Rostelato. e estamos aqui, né? O fatídico dia chegou de analisarmos o sétimo episódio do Welcome to Derry. Para quem tá chegando agora nesse episódio, tem todos os outros episódios, desde o primeiro ali para você curtir no nosso Spotify, no nosso YouTube. Mas esse episódio, olha, muitos estavam não querendo que ele chegasse, porque nós sabia o que nos esperava. Nós Sim. sabíamos todos o que esperar desse episódio. E que baita episódio, né, pessoal? Não, foi assim, sem sombra de dúvidas, o melhor, né? Já tinham falado que este seria mesmo o episódio, e foi. Ele entregou o que prometeu. Meu Deus do céu. Eu tava com uma expectativa muito alta e foi passando o dia assim ontem. Eu tava mais preocupado, né? Falei, meu Deus, eu tô criando muita expectativa pra esse episódio. E olha, Não. quando eu assisti, todas as expectativas foram atendidas, viu? Foram todas. Acho que é a É primeira superadas, eu vez. acho. É. Foi, acho que é a primeira vez assim que eu vi de um filme, de uma série, assim, a superação das expectativas. Puxa vida. Porque Eu tô assim, meio que anestesiada ainda. isso tem sido um dos grandes problemas do hype, né? Que toda essa questão da cultura pop gera, né? O hype muito forte, muito alto em algo. E muitas vezes aquilo é uma obra que não é ruim, mas que não atinge as expectativas, acaba sendo taxada como algo medíocre ou algo que não, que não foi bom, né? Mas muitas vezes daí o tempo corrige essa injustiça dizendo, olha, peraí, era uma obra boa, era algo bom, só que na época foi gerada uma expectativa muito alta em cima dela, né? E a gente tem isso, a gente estava com isso. Eu e o Fernando, a gente estávamos lá na Comic Con, na CCXP, né? Quem nos segue no Instagram acompanhou a nossa saga lá e a gente viu o quanto o pessoal estava ansioso para esse episódio, né? Todo o ambiente que foi gerado pela direção do Andy Muschietti e olha, parabéns pelo que ele tá fazendo nessa série, assim. Ele gerou parece que todo o episódio, desde o começo ali, toda aquela relação que foi criando entre as crianças foi pra culminar nesse Black Spot nesse episódio. Como foi Foi. pesado o Black Spot ali, né, Clélia? Você Nossa Senhora, foi. acha que fez jus ao livro? Fez. Foi pesado, foi cruel, e o pior é saber que o Pennywise não teve nada a ver com aquilo, né? A Foi maldade exatamente. ali foi humana mesmo. Ele só se Sim. aproveitou depois do banquete, mas que pesado, que coisa horrível. Eles não teve preocupação nenhuma com ninguém que estava lá dentro. Foi horrível. Nada. E Nada, nada. acertamos várias coisas aí, viu? No Várias decorrer, coisas no que a decorrer gente vai desse episódio a gente falando. vai falar aí. Estamos Exatamente, ficando vários. bom de palpite aqui. Exatamente. Então, o episódio começa como eu imaginava que ele iria começar em 1908, né? Mas o que eu esperava é que fosse havendo essa inversão, contando a história ali do Bob Gray e o que estava acontecendo na Black Spot, e no final do episódio aconteceria o incêndio, tudo, mas não, eles foram já direto com o pé na porta, né? Eles só começaram ali em 1908 contando ali a história do Bob Gray e já foram pro Black Spot e aconteceu tudo o que tinha que acontecer. Vamos dizer, em meia hora de episódio, 40 minutos de episódio, já tinha acontecido o Black Spot, Já. Uhum. né? Então, eles foram muito nessa parte assertivos, na minha opinião, em não ficar enrolando o episódio para que o Black Spot acontecesse no fim, para que o ápice fosse no fim. Não, o ápice desse episódio foi do Black Spot, foi ali 30 minutos, né? 30 e poucos Foi. minutos. Não Foi, teve enrolação mesmo. foi muito direto. Não, foi sem anestesia, né? Não deu tempo de anestesiar a gente. Exatamente. A anestesia foi no oitavo episódio. Foi no oitavo, não. Foi no oitavo, não. Foi no Foi sexto. no sexto. O sexto episódio. Que foi ali aquele momento que nem a gente falou, né? Você falou bem no último episódio. Foi a anestesia antes do corte, né? Né? Foi realmente o sexto episódio. Foi essa calmaria antes da tempestade pra nós. O que que aconteceu ali em 1908, Fer, né? A gente tem ali a história do verdadeiro Pennywise daí, né? Isso, aqui já tá o primeiro acerto nosso aí. Eu acho que o Tyson comentou sobre essa história aí
do It em algum momento, né? O Pennywise, o It, na verdade, vê em algum momento o Pennywise e vê que ele tem essa facilidade para atrair as crianças e vê que isso é bom para ele, Uhum. né? Ele tá fazendo. Ah, eu até eu cometi uma gafe, eu achei que era um chapeuzinho de Papai Noel, mas não é, é o próprio cabelo ali, né? É. A É a peruca ali, a careca. careca do Pennywise. E o Bill Skarsgård, nossa, que Ai, que ele ator tá maravilhoso. demais, Meu ele tá Deus do demais, céu. né? E ali, essa pequena peça ali que ele apresenta ali, né, como palhaço, ele é um palhaço, tem uma esposa ali, acaba perdendo a esposa, que é essa peça nada mais, nada menos que um reflexo da vida pessoal dele, né, que a gente acaba depois descobrindo ali, ele com a Ingrid ali criança, que ele perdeu a esposa, né? Minha esposa que era parceira, dá a entender que a esposa era Isso. parceira de palco dele, né? Era Sim. ali a Pennywinkle, né? Eles E tinham uma apresentação em dupla, né? Era sempre ali. E pelo que dá a entender, ele trabalhava num grande circo, né? Aí depois da morte dela, teve uma Decaiu, né? decaída. Isso. sim, E perfeito. aí o Andy Muschietti, fazendo às vezes aí de Tarantino, muitas vezes, né? O Tarantino sempre aparecia nos filmes dele, o Andy Muschietti também fez uma pequena participação ali, né? E daí tem esse momento aqui, que é a dança do cantor Daniel. Não sei se vocês viram. Aquela Eu Me Igualzinho, Amarrei, né? é a dança que ele faz, sabe? E ele faz a dancinha ali, acaba o espetáculo, as crianças acabam Ele fica até um, invadindo. ele fica até um pouco incomodado, né, com essa Fica, invasão das fica. crianças ali. Ele sai meio que, né, falando, me dá aqui, me dá minha peruca e tal. É, Eu acho que é pra denotar a saudade que ele tem dos grandes palcos, né? Que não aconteceria isso aí, de criança invadir ali e atrapalhar o final do espetáculo dele. ele leva Então, o trabalho dele muito a sério. A gente vê isso, que a arte exata, pra ele é muito, muito importante. exatamente. E aí ele entra ali nos fundos, né? A ajudante ali de palco dele, né? é, nos bastidores é a filha dele, né? É a Ingrid. E a gente vê que de longe tem algo ali assistindo a peça, né? Até então a gente não tem muita ideia do que seria, mas a gente já começa a ter uma aposta, né? Principalmente dentro daquilo que a gente já vinha falando daqui, que em algum momento a coisa iria ver o Pennywise, o Bob Gray, e iria verificar essa facilidade que ele tem em atrair crianças, né? Eu não sei se vocês repararam, mas tanto quando o Pennywise, a coisa se materializou naquele velho e agora nessa criança, era uma coisa assim, sem expressão, era algo fechado, mais sombrio, né? Sim. E a partir do momento que ele assumiu, ele não só assumiu a aparência do Bob Gray e do Pennywise, ele também assumiu esse jeito sarcástico, esse jeito irônico, né, que ele tem de ficar sempre sorrindo. Ele assumiu essa identidade do palhaço mesmo, né? Eu acho que era a falta de referência que ele tinha, né? Também. Por não ter muito contato com as coisas ali. Uhum, Eu acho sim. que é bem É por porque esse lado. ele se apresenta como uma criança, porque eu acho que no entendimento dele, uma criança atrairia outra criança, só que uma Uhum, criança com aquela simpatia, né? exato. Imagina. Aí ele Exatamente. viu, daí de repente aparece o palhaço, as crianças literalmente pulando nele, ele, opa, é aí que eu vou. Uhum. Exato. A gente vê ali que eles têm planos, né, de ele voltar para os grandes palcos, né, e colocar a filha dele como a nova Pennywinkle, né, Pennywinkle, e ela se veste ali com a roupa que a gente já tinha visto em episódios anteriores, e a gente vê que existe entre eles uma relação bem carinhosa, né, Claire? A gente vê que é um pai bem Sim, legal. mas ele tem uma tristeza, eu acho que ele tem mais uma esperança de voltar para um grande circo, mas você vê, ele tá doente, né? Ele tá ali derrotado, Uhum, dá essa impressão. E ela é uma belezinha, né? O mundo todo dela é o pai. sim, E dá uma exatamente. pena nessa hora, assim, de ver ela ali, dá uma dó. De certa forma, teve uma certa redenção desse arco da Ingrid, né? Tipo, Teve. de a gente entendeu. Ela perdeu o mundo dela, perdeu a referência dela ali,
E assim, só que obviamente que em um determinado ponto ela perdeu a sanidade dela, né? Perdeu. Né, ela não É, era mais ela ali, sim, né? a Desde ponto de. daquele primeiro negócio da enfermeira lá que levou a menininha lá no Exatamente, hospital. Desde ali, exatamente. Então daí a gente vê numa outra, não sei se num outro dia, Acho que no mesmo durante a dia, se não noite, me ou no engano, eles na mesmo. falam, mesma é. noite. Ah, então, na mesma noite ele tá ali, né, se preparando para um novo espetáculo, para uma nova sessão ali da peça, e aparece ali a coisa materializada em um menino, né, um menino maltrapilho ali, né, Clélia? Sim, Aqui, aqui que eu menininho acho, complicadinho. É. aqui que eu acho a grande sacada, né? Porque assim, o que que ele viu no Pennywise ali, né, para atrair as crianças, né? Dele ser um palhaço. E qual é a forma também dele tá atraindo atenção, dele atrair a atenção do Pennywise? Ele como uma criança também, né? Tipo, o inverso. Ah, entendi. Chegaram a Ah, faz pensar nisso, sentido. né? Faz Sim. sentido. Ele fez o Mas, papel inverso. Se ele aparecesse como um velho ali ou aparecesse como uma outra forma, acho que não conseguiria tanto atrair ali a atenção do Pennywise. E o que é muito legal também, a hora que ele. E essa criança também é bem estranha, né? uhum, Olha. E, é muito aquela coisa das histórias antigas, sabe? A hora que ele vai. A hora que ele atrai ali o Pennywise com o barulho de um grito, que seria o grito uhum. da mãe, né? É muito aquelas histórias antigas, né? Que teriam criaturas que fariam barulho à noite na floresta para atrair, tipo, como se fosse confundir a pessoa, sabe? É, e a gente percebe que ele vai até a criança, não tanto por ser uma criança, né? Lógico que a tentativa da coisa foi essa, né? De ser uma criança para atrair ele ali, mas mais no sentido de ajudar, porque ele escuta os gritos, né? Então ele vai, ó, Ele peraí. pergunta, o menino diz, Aham. é minha mãe. Vamos lá. É, vamos lá Isso, mas ver, né? o It pega na mão dele ali, né? Eu acho que isso também Uhum. meio que amolece o coração dele e fala, ah, tá bom, vamos lá, vamos ver. Vamos lá ver, né? Exatamente. Até porque ele perdeu a esposa, então ele sabe como é uma criança perder a mãe, né? Então teve esse apelo que muito provavelmente, como a coisa sabe dos medos de todo mundo, né? Ela utilizou desse artifício de perder, dele tá possivelmente, dessa criança estar possivelmente perdendo a sua mãe naquele momento ali, pra, pra atrair o Bob Gray pra dentro da floresta. Vai confirmando aquela coisa assim da estratégia Uhum, da criatura, né, do Pennywise. Ele sim, sabe exatamente como conseguir o que ele quer do ser humano. perfeitamente. E a gente tem então essa noção de que a partir daí a coisa acabou tomando a forma do Pennywise. Ali o apresentador do circo, né, possível dono do circo ali, apresenta o lenço do Bob Gray para a filha, né, dizendo que provavelmente foi um lobo ou alguma coisa assim, um animal, né? E encerra a cena de 1908 com essa revelação à Ingrid, né, ainda criança, de que o pai tinha sido morto por algum animal, alguma criatura, né? E daí já vamos para pro Black Spot, né? Que daí aí você dá uma suspirada e daí você não para você não consegue respirar mais, porque daí é uma Não, sequência de eventos e de ação e de tragédia que eu acho que, sei lá, uns 15 minutos só de tragédia, foi. mais ou Foi mais ou menos. menos isso. Gente, é absurdo, assim, a forma como foi filmado também, parece que não tem corte, né? Isso. Você vai, ele tá num lado, daí daqui a pouco ele vem aqui, já vai lá, você consegue ver o tamanho que é o ambiente, porque não tem muito corte, você consegue Uh-uh. se, né, foi Eles muito bem Nossa, e feito. é uma, nos é, bastidores o- como é, foi a um, cena. é um peso, é muita gente morrendo ao mesmo tempo, né? E dá a impressão pra gente, assim, né, de tão bem que foi feita essa cena, que você tá vendo tudo ao mesmo tempo. Não, tá Aham, ali tomadas, né, do sim, que foi acontecendo, mas pra gente dá a impressão que você tá ali e que você tá vendo tudo. Foi muito bem exato. feita essa cena, por isso o choque da gente assistindo. Isso. Ali nos bastidores, no finalzinho do episódio, sempre tem um videozinho de bastidor que é muito legal de ver, então É assistam bem legal também. mesmo. E eles contam ali que fizeram muitos ensaios e como eles tinham, como se fosse só uma vez para queimar tudo, então quando eles filmaram foi para valer assim, não foi numa tomada só ali, como se fosse só uma câmera, entendeu? Por isso que dá essa impressão aí que é contínuo, que não tem tantos cortes. E ficou muito bom realmente. Nossa, ficou muito, muito Era mesmo, fogo de muito. verdade, tipo, eles Olha, eles mostraram fogo merecem mesmo. tudo que é
assim, prêmio que for previsto, eles merecem, porque, meu Deus, foi sensacional essa cena. A gente vê que no início ali, quando o ex-chefe Bowers, né, e a sua trupe ali de perseguidores entram no local e pedem, né, para que o Hank se entregue. Primeiramente, o Dick tenta argumentar dizendo que eles estão no lugar errado, que estão enganados e tal. Mas a hora que é falado, né, para eles darem uma olhada, o Hank se entrega ali, né? Fala, não, me Uhum. leve e tal, tentando evitar ali o que seria uma chacina ali, né? É, enfim, aí eu vejo, né, que teve um erro da parte deles ali também, que foi acabar confrontando, mas assim, um erro mínimo, né? Porque é óbvio que a intenção foi de defender um deles ali, o instinto de defesa que todos nós temos, né? Se eles também estavam armados, Eu eram acho que não todos foi nem, militares, né? eu acho que não foi nem erro, tá? Acho que foi, eles foram ingênuos, foram bondosos, tipo assim, Foram ingênuos. né? Eles deixaram ele sair e Tentaram aí intimidar os caras, né? isso, tipo assim, É, eles saíram, vai ficar tudo bem. Eles vão voltar, É, mas se vamos tivesse um pouco mais assim de malícia, tinham saído junto, né, para ver eles isso, indo pra embora, mas uhum, meio não. que meio que afastar acompanhando, eles, né? isso, Aham. exatamente. Mas eles já saíram, eles fecharam a porta e Exatamente. Aquele casal que tava na frente a hora que eles chegaram, aparece o casal entrando daí com eles? Eles empurram o casal assim? Não, eles entram e esse que tá de blusa laranja, né, ele avisa, temos problemas. É, mas é que daí tinha um casal na frente, né? Que em tese deixa eu poderia dar uma olhadinha. abrir a porta, né? Ah, não, ela Mas. Então, entra, ela tá é aqui, eles ó. mesmo. Tanto que é ela, Ah, se eu não me tá. engano, é ela que o It come. É, Ah, é ela tá. mesmo. Entendi. Tá Quer ver, ó? certo. Ela tá aqui, ó. Ah, não, deixa eu ver se Eles ah, ela aqui entraram. atrás. Ah, ali, ó. Ela Ela ali. tá atrás da Ronnie ali, ó. Tá ali mesmo. Então, eles saem, né? Como, não, tá bom, vamos evitar problemas. Eles também estão armados, são militares, saem, mas, né, são covardes, né? Mostraram a covardia, né, desse pessoal. Fecharam as duas portas e aí começa realmente o Black Spot, né? A E gente vê. aquilo, né? Aquela chacina, um lugar, assim, como dizem, né? Se tem uma igreja, tem muita gente ali, tá rezando, então tem aquele ar, né? De orações e tal. Se tem um lugar que tem muita gente passando aflição, ou passando muito medo, então isso acabou atraindo ali o It de uma forma que Claro, ele, né? Ele tava no É claro. porque covil o dele It, lá. o Black Spot, acho que ficava um tanto fora, né, de Derry. Só que o desespero, o medo foi tão grande que atraiu o Pennywise. Eu acho que não Exatamente. fica fora, não, o Black Spot. Não, eu acho Não que fica fica fora? dentro, Dentro? obviamente, Fica dentro da dentro, gaiola, né? Dentro da porque. gaiola. Mas, Isso, fica Ah, dentro da tá. gaiola. mas não na cidade, né? Fica na Isso. floresta ali, mas dentro da gaiola, obviamente, né? Porque senão, Uhum. nesse momento, o It não tinha como tá, É, tá ali. eu acho que uma cena que A explica isso, verdade. tá? Se tu cortar você, é na Ah, cena que depois, já que teve o incêndio já, que os militares, eles fecham ali a frente, né? Como se fosse uma área de crime, e a câmera sobe, e ali pertinho já tá o primeiro pilar que eles encontram. aham. Já Mas o tá que eu falo. pertinho. Ah, é Não, mas verdade. tem também, não sei se é no It Parte 1 ou no It Parte 2, a hora que eles abrem o mapa de Derry, tem um Parece Black xizinho, Spot. parece Ah, assim, então. The Black Spot, assim, tipo, dentro de Derry, assim, dentro do, Uhum. vamos dizer assim, do diâmetro de Derry, né, do perímetro do que se considera ali a cidade de Derry, do território, isso, é isso que eu queria falar, do território de Derry. Uma das outras coisas, o acerto que a direção teve nesse momento aí também foi a sensação de claustrofobia, né? Aquela coisa de sufocando, Eles porque, não conseguem sair, né? A gente ficou porque naquela. a gente sabe, né, que quando a gente vê grandes catástrofes que são ligadas a fogo, a incêndio, que o que mais mata as pessoas não é a chama, né? É a fumaça, né? As pessoas Sim. morrem Sim. sufocadas. Então, assim, você ficava desesperado. Eu mesmo, sim, fiquei muito desconfortável nessa questão, porque ao mesmo tempo que era um lugar consideravelmente amplo, era um barracão, mas ali a hora que começou a pegar fogo, parece que aquilo começou a ficar pequeno, né? Ficar pequeno, ficar pequeno. E eles não economizaram no sangue, né? De aparecer ali explicitamente Não. as pessoas tomando um tiro, né? Aquela hora que o rapaz tá na janela, assim, e ele vira, fala assim, eu preciso de munição e tal. Uhum. Pá! Nossa, Na e hora. é Uhum. muito, muito bem feito. Foi muito bem Ele feito, muito aparece bem. depois, ele é amigo do Dick, né? Ele aparece depois meio que atormentando o Dick ali.
Então aí tudo começa a pegar fogo. O Dick ele começa a ver daí também os espíritos que Com certeza essa estão pessoa foi atacada vagando naquele pelo It, hein? local. Ah, com É, certeza. Parece ser olha do jeito que tá. um soldado mais antigo, né? Um Sim. soldado ali de 35 ou de 1908, de repente, né? Provavelmente. E o soldado acaba mostrando ali, acho que sem intenção, né? Pro Dick ali a parte da geladeira onde ele poderia escapar. Que era Conseguiria lá, sair. isso, que lá, no, acho que uns 2 episódios atrás, ele viu que tinha um vazamento ali da geladeira e que aquela madeira estava podre, então ele poderia Uhum. quebrar, né? Uhum. Eu não tinha Acho que na hora reparado, ali ele raciocinou. eu não tinha reparado nesse daí que ele já tinha visto isso em outro episódio, eu não tinha reparado. E isso foi no É, dia que eles foi logo chegaram. que ele saiu do túnel, que ele voltou Sim. para lá. Eu lembro que ele Ah, pisa em água. Foi nesse entendi. momento. Entendi. Olha só, né? Já era uma sementinha plantada É. para Não, esse momento tudo, ali. né? Tudo neste episódio é assim, quer dizer, nada é por acaso, tudo tem um fundamento. Que a gente até aqui que a gente viu, tudo tem um fundamento. Nada foi assim jogado ao léu. Sim, sim. Uma das coisas que me incomodou no sentido de mostrar mais ainda a crueldade dos invasores ali foi que a hora que eles chegaram, eles mandaram embora a cantora, né? Que provavelmente é da família de algum deles ali, né? Porque ele Uhum, cita, né? Você devia ter vergonha, sai daqui e tal. E não tiraram as crianças, cara. Tipo, viram que tinha crianças ali também, tipo, "Pô, sai daqui também, sim. vocês, né? Podia ter falado isso também, pelo menos, mas não estavam nem aí pra ninguém, né? Tipo, É, se as mas é crianças isso que estavam ali, tipo, é isso que a gente falou aqui, que não teve a ver com o It de forma direta, mas eu entendo que tem a ver com toda aquela coisa que tem com relação ao Em ciclo, Derry, né? o ciclo do Pennywise, né? De tornar ali uma fagulha, um incêndio assim dentro das pessoas. Né? Então, todo o preconceito, toda a raiva, toda a mágoa daquele pai que achava que o Hank era o assassino dos filhos, aquela coisa da ela água, né? é isso. Ela é duplicada 20 mil vezes dentro de Derry sob a influência do Pennywise. Então tem essa coisa assim das pessoas serem um pouco é, ter os seus sentimentos assim elevados a dez a uma potência, né, de Eles 10. já são ruins, né? Porque tem o Stephen King, ele, quando Uhum. ele criou o livro, ele fala que Derry, né, era um local onde feito de pessoas ruins, tinha pessoas ruins ali dentro, e que era meio que uma troca que o Pennywise, quer dizer, o Pennywise se deu muito bem ali porque já tinha maldade das pessoas, daí ele só veio, ele tinha ali já uma semente, ele só fez produzir. Lembrando que o Pennywise, né, ele foi exilado em Derry pela Maturin, né? É Uhum. isso, né? É, Então ela jogou ele em uma terra condenada, né? Em um lugar que não tinha como nascer coisas boas, pelo menos é. né, no geral. Óbvio que com o tempo foi vendo que crianças, né, outras pessoas chegavam ali é, de formas, O né, bem, né? O sendo mais bem, ele também inocentes. se propaga, né? Tem Isso, que ter o exatamente. equilíbrio, né? Tem Uhum, que ter, não exato. pode ser só o mal. Só o mal, exatamente. E a gente vê ali que o Dick consegue quebrar embaixo da geladeira, tem ajuda ali de um senhor que logo é baleado, né? E ele consegue fazer o buraco para sair por baixo ali, né? Pelo assoalho do local. E ele tava saindo mesmo, tava se salvando Tá. quando ele vê a guerreira, né, nativa, a guerreira indígena ali, que foi aquela que lutou contra a coisa Nossa, eu achei no. tão maravilhosa essa cena, falando Exatamente. do equilíbrio, né? Que Uhum, teria que ter um bem ali dentro sim. para equilibrar, sabe, para dar um direcionamento. E, nossa, essa foi uma das cenas que me emocionou muito a hora que eu vi a figura da guerreira, porque ela chegou justamente para trazer uma brisa, para trazer uma esperança e detalhe, para trazer o Dick, chamar o Dick a responsabilidade dele, porque nesse momento veio a consciência dele, pera, tem É, criança aqui. sim. E daí ele se entregou, porque a hora que ele se entregou para ela, ele sabia que o que ia acontecer, que ia abrir o portão para todo mundo, para todos os mortos, mas ele foi.
Essa foi assim, para mim foi uma redenção Isso, É, e aquilo do que a gente Dick. tinha conversado no outro episódio, dele usar esse poder dele aí, entre aspas, né? De falar com os mortos pra uma coisa boa, né? Tipo assim, Uhum. isso, a gente já né? tinha, acho que o Fernando tinha falado isso, que dele usar, né, esse poder realmente para algo bom. É, o que a gente tem como que a série quis mostrar pra gente é que o Dick estava se escondendo dos espíritos, né? Do tipo, olha, eu tô vendo vocês, mas eu não quero que vocês saibam que eu tô vendo vocês. Isso. Então ele meio que se escondia. Quando ele fala com ela, né, para que ela ajude a encontrar as crianças ali naquele incêndio, os demais percebem que ele tá falando com igual, né, com o espírito. E é aí que começa o tormento dele, que eu acho que vai até o final dessa série, esse tormento dele. Tem uma coisa referente a essa guerreira indígena que me deixou assim com uma pulga muito atrás da orelha, mas eu vou falar na hora que chegar, que eu não entendi. Mas vamos falar agora, por enquanto, do Acho Black que eu sei o Spot. que que é. A gente já chega lá. Então, com a ajuda da guerreira ali, primeiro ele salva a Ronnie e o Will. Mas antes a gente tem essa cena aí, né, Fernando? Essa cena Isso, muito cara. boa ali, que é a chegada Nossa, do Pennywise Olha, no recinto, né? dançadinho. e Uhum. ele chegou, tipo assim, comemorando, né? Nossa, Aham. que Uhum. lugar, esse lugar tá Banquete, pra que mim, esse lugar é felicidade. meu, Exato. né? Exato. Ele chegou ali, a gente via muito essa cena nos trailers, né? A gente Uhum. pensava pra quem que ele tá estendendo a mão dele, né? A gente tinha muito. Então, e é isso que eu falo, cara. Ele brinca com as presas dele, né? Ele brinca igual ali, me dá a sua mão, eu vou te levar pra uma saída e tal. Esse sarcasmo, esse jeito irônico dele, não parecia que ele era assim quando ele era aquele menininho lá em Ele foi pegando as 1908. manhas, né? Ele pegou não só a forma do palhaço, mas a personalidade do palhaço também. De ser irônico, de ser sarcástico, só que nesse caso, o Bob Gray era irônico, era sarcástico pro bem, né, para fazer as crianças rirem, para Era para as ser palhaçadas para dele. as palhaçadas. O Pennywise, a coisa, pegou essa característica de sarcasmo e ironia que o palhaço tem, e até de malandragem ali do palhaço pro mal, né? Pra maldade, pra coisas absolutamente bizarras. Então, assim, eu acho que é isso É que porque a ele direção quis confunde mostrar. a vítima, né? Ele Uhum, confunde a exato. vítima. Ele brinca, ele É, brinca. A gente não viu isso lá com a coisa sendo materializada naquele velho, a coisa sendo materializada na criança, ou a coisa sendo materializada naqueles animais que os nativos lutaram. A gente não viu isso de brincar com a presa. A Ele impressão que simplesmente dá atacava, né? e daí o que acontece? Outra interpretação também que agora me veio na cabeça é que antes dele ser o Pennywise, dele ser o palhaço, as presas eram mais raras. Então não tinha como ele brincar muito com é elas. verdade. Então, tipo, aqui aparecia, eu vou comer aqui de qualquer jeito porque eu tô com fome. A partir do momento em que ele assumiu a persona do Pennywise, eu acho que ele ficou muito mais fácil de atrair um banquete, e daí sim ele começou a brincar com a comida antes de comer, né? É, Mas Isso exato, mesmo. é aquela coisa Ele do, se deu ao luxo. é, exatamente. é aquela coisa do predador também, né? Quando Aham, o predador ele vai testando formas de pegar a sua presa e a forma uhum, que dá certo, ele vai aprimorando e cada vez ficando melhor. exatamente. Mas você entende que o banquete dele aumentou também quando ele se Sim, tornou um sim. palhaço? Daí quando você não tá com fome, quando você pode brincar com aquela comida para que ela fique mais saborosa ainda, você não tá com fome, né? E aqui é uma dúvida que eu tinha, né? Uhum. Ele se ele comia muito mais crianças do que pessoas. Eu acho que ele come qualquer coisa, né? Só que ele Adultos, no Qualquer caso? ser vivo, adultos, adulto ou criança. Deve ter isso. preferência na criança, porque o Tem mais medo da medo, criança é muito maior, né? maior. É, Sim. eu imagino que seja isso também. Que eles conseguem incutir medo mais fácil na criança do que no Do que adulto, no né? O adulto. adulto ele fica com aquela coisa de ser um pouco cético, né? Nas Uhum. coisas. Eu acho que o adulto vê um negócio desse e vai pensar que tá delirando, que tá virando, tendo problema mental, do que você imaginar que é um monstro realmente que tá aparecendo Que na tua vai, frente, né? que vai se alimentar de você. Exatamente. E a Rony ali acaba vendo, né? Nossa, cara, Ai, bizarro, que coisa horrível. bizarra essa parte. Eu vejo assim, é que faz algum tempo que eu já vi os filmes, vocês viram há pouco tempo, né? Uhum. Cara, o Witch da série é outro esporte, Ah, não, não né? tem.
Não comparado tem. ao do filme. Eu não, eu assisti semana passada os três filmes, inclusive o antigo lá, né? É, eu O- assisti o antigo hoje. é uma obra-prima do medo. E, gente, realmente, esse É, It da série é outro Ele tá esporte. implacável, né? A impressão que dá é que os outros dos filmes, eles eram um Pennywise com filtro, sabe? exatamente. É um Pennywise para menores de 12, 14 anos. É, mas E, o ator já falou isso, né? Que ele só voltou uhum. para o papel porque foi garantido a ele que ele poderia inovar, que ele poderia, assim, se soltar mesmo como Pennywise, e ele está fazendo isso, nossa, magistralmente. Se eu não me Porque, engano, ele, olha, ele já foi indicado pra ganhar prêmio, viu? Como ator coadjuvante aí. Ai, mas tem que ganhar. Ele provavelmente. tem, aliás, essa série Provavelmente. tem que ganhar, viu? Muitos Tem que prêmios. ganhar alguma coisa, efeitos Nossa. especiais, roteiro adaptado, né? Enfim, o, eu digo pra vocês, viu? Se fosse esse Pennywise, essa versão desse Pennywise da série, eu não sei se daria muito legal pros otários lá no It Part 1 e Parte 2, viu? Eu também não Porque sei, não. a gente tá vendo um It muito mais sanguinário, muito mais implacável, muito mais estrategista do Não, ele que pensa Sádico. muito. sádico, exato, do que o... Debochado, né? Ele é Exatamente, debochado. sim. Só que isso aumenta a régua também aí pra eles fazer. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio, né? A gente vai conversar sobre isso ainda. Mas o Uhum. que eles vão fazer pra ele voltar a dormir? Ou se ele vai voltar a dormir por livre e espontânea vontade, né? Eu, vamos chegar. Eu tenho, acho que todos nós temos algumas teorias do que Temos, pode acho que acontecer. todos temos. Eu tenho uma boa aqui que tá cada vez ficando mais forte. Eu tenho uma que eu tenho quase certeza que vai acontecer, porque, tipo, tá muito ligando um ponto no outro, mas a gente já chega lá. É, a Roni é a primeira a ser salva ali, ela também vê, né, junto com o Dick ali, o Pennywise se alimentando, e daí é a hora que ele fala pro Dick, né, Hey, Dick, né, você está vendo coisas, né? Sabe o que me lembrou essa cena? O quê? Quando, lá em Game of Thrones, quando o Rei da Noite levanta Verdade. os mortos Levanta os lá. mortos. Aham. Me lembrou Cara, muito essa e cena. essa caracterização dele, com essa boca suja de sangue, né, cara? Nossa, sensacional. A gente vai ver uma caracterização que eu achei até melhor no final, mas essa aí Sim. já começa a ficar É muito porque ele tava bizarro. afundado lá, né, no Ele Aham. congelamento. tava. Nossa, aquela ficou Que ela demais. ficou muito massa. E aquilo lá vai ter. O que vai ter de action figure daquele jeito, meu Vai, amigo? Nossa, Do vai, It 75%, né? né? Tipo, ah, Nossa. é, vai. é absurdo. Mas enfim, já chega lá. Aí a gente vê, olha, por isso que eu falo, tudo bem, tem a maldade das pessoas, né? Mas eu ainda acredito que tem uma influência da coisa na cabeça desses adultos, porque, gente, é absurdo, né? Ficar ali parado olhando, sendo que eles queriam uma pessoa que tava ali dentro, eles queriam o Hank. É. E E ali daí fazer tudo a isso. gente tá vendo o pai de uma daquelas crianças lá do primeiro episódio. Então não é uma pessoa ruim, não é de uma família ruim, né? Então, para ver como que realmente ele aproveita desses sentimentos negativos dos adultos para potencializá-los para essas barbáries, né? Né? Isso E aí, tanto. a estratégia de fazer tudo isso daí foi da Ingrid, né? A Sim, Ingrid contou com exato. esse desejo de sangue que eles estavam com relação ao Hank, Uhum, e ela fez tudo objetivando isso aí que aconteceu. Ela sabia que eles iriam perfeito, procurar por ele. Só pra voltar perfeito. um pouquinho nessa cena que tá aí, tanto que os outros vão embora, né? Daí fica só o pai de uma das crianças lá do começo, e ele fica, tipo, naquela. Você vê a fisionomia dele, tipo, não é. Tipo, será que a gente tá fazendo a coisa certa? Ele ficou, Ele não né? tá totalmente confortável com o que Isso, ele tá tá fazendo, né? assim, incomodado, né? Ele demonstra um olhar assim de incômodo, eu também senti isso. Mas a gente vê ali, né, que eles acham, né, que ninguém escapou, quando na verdade tem ali o Will, né, primeiro a Ronnie junto com o Will, aí logo em seguida o Hank sai, e eles falam, tem o Rich e a Marge, né? E aí o Dick fala, tá bom, o telhado tá caindo, mas eu vou lá tentar salvar eles. E eles estavam pertinho ali, né, cara? Na Estavam entrada da pertinho. cozinha ali, do bar ali, né, que desceria pra... Estavam pertinho, só que daí o telhado despenca entre o Dick e os dois, e eles acabam ficando impossibilitados de adentrar aquela parte ali da cozinha.
E aí, o momento, né, que a gente não queria que chegasse, mas É, chegou. esperávamos, mas não É, desejávamos. exatamente, né? E a gente acaba vendo ali a sequência de um dos atos heróicos que vão ficar marcados na cultura pop. Isso daí, Bom, isso esse, daí vai ser lenda, vai ser aquela é, coisa que a gente vai sempre lembrar. Meu Deus do eu céu, não a sei se, descrição perfeita do cavalheiro. exato, eu não sei se esse menino que fez o Rich, ele tem noção do que ele e essa cena que ele participou vai significar para a cultura pop assim, no sentido de será lembrado assim Para sempre. para sempre, É o cara. cavaleiro, corrigindo, não é o Aham. cavalheiro, é o cavaleiro, Isso, o herói. exatamente. Isso. E nessa E cena aí, ele era presa muito fácil pro It, mas o It, eu acho que não atacou ele porque ele não temeu ele em não tava momento com algum. medo. Ele não tava com medo, exatamente. Ele tava sereno, ele tava certo do que ele ia fazer. E Porque Ele por que teria que ainda sabia mais, não, tudo. por que teria, que o It não foi ali se alimentar teria dele? ainda mais Né? peso se o It, tipo, se aparecesse o It olhando pra eles, assim, sabe? Com um olhar de raiva ou, tipo, bravo, assim, por ele não estar com medo, entendeu? E ele É, meio que saísse de lado, sabe? podia, mas ficou realmente na cara que foi isso, né? Tipo, não tinha medo ali, não tinha medo. Não, era É, só abnegação, era assim a isso. preocupação Isso, ele com a tava Marge. nervoso, né? Ele tava nervoso ali pela situação, lógico, ninguém fica Uhum. calmo, né? Mas medo ele não teve um momento algum. Não, ele Não. já sabia o que ele precisava fazer. E, né, uma das coisas que a gente acabou acertando, mas também que estava fácil de acertar, é a questão de que ia acontecer o momento Titanic ali, né? Uhum. Que era a caixa, cabia só a Marge, né? E no primeiro momento o Rich fala, né? Ah, entra aí, que dá para nós dois entrarmos e tal. Ele já sabia Aí, que não dava. aham. Aí a hora que ela entra, ela percebe, aí não cabe. Daí ela olha para ele, ele já, fecha a tampa, né? E já fica em cima dela ali, né? Cara, que cena, Que velho. cena, meu Deus, só de lembrar da vontade de chorar tudo de novo. É, Foi de soluçar. aí ela chorando, né, querendo sair, e ele sabe que ficou em cima da caixa ali pra ela não sair mesmo, né? Porque ele sabia que o instinto dela seria ela sair dali pra tentar salvar ele e os dois iam acabar morrendo. Ele fica deitado em cima da caixa, né, Conversando com ela, que para tranquilizar conversando, ela, né? Para né? Ele fala, tranquilizar Marge, ela. ele fala, Marge, listen to me, né? Tipo, me escuta, né? Siga a minha voz, né? Tipo, aí ele fala, né? Lembra daquele momento na escola e tal. Ele Você me descreve a viu, né? primeira vez que ele viu ela, né? Com um suéter amarelo e uma saia cinza, né? E daí Aí ela, ela fala assim, tira uma foto pra você não esquecer, né? Tipo, zoando ele. É, E ele fala, aham. quem dera, né? Quem dera eu tivesse escutando. Não, ele falou que não respondeu nada, mas que a resposta seria quem me dera. Né? Nossa, Porque ele quis dizer que aquela imagem da primeira vez que ele viu ela ficou guardado na memória dele e quem dera que ele tivesse uma foto daquele momento, e que né? ele até fala, eu sei que você não falou por mal, eu sei que não teve maldade nenhuma do que você Aham, falou, né? Mas eu sim. naquele dia eu não entendi. E daí ele fala, né? Lembra que a gente falou dos cavaleiros e tal, que não, eles não só usam um penico, né, ao lado da cama, mas eles também salvam donzelas, né? Tipo, foi muito foi. foda. Não Eles tem, não foram tem pra onde. perfeitos. Quem escreveu essa cena, olhe, É. acertou em cheio, porque foi lindo. Foi um poema. Essa cena foi um poema. E No aí meio de foi. toda aquela desgraça, aquele sangue, aquele fogo, e aí essa cena aí para se contrapor a tudo. E daí, Fernando, sabe aquele tiro de misericórdia que na hora que você tá sendo baleado assim, daí você tá ainda ali quase morrendo, daí vem o tiro da misericórdia, foi esse beijinho dele na caixa assim, que pra mim foi o tiro de misericórdia ali cara, esse beijinho dele na caixa me Isso. arrebentou. Me arrebentou. Eu Antes ele tava passa a segurando, mão, antes eu ele tava passa a segurando mãozinha para na não chorar. caixa. Eu tava segurando pra não chorar, cara. Eu ficava só assim. Ficava assim, dando aquelas fungadas assim. Aí, a hora que ele deu o beijinho na caixa, cara, daí eu já dei uma soluçadinha assim, da Arielle olhou pra mim. Você tá chorando? Eu falei assim. Eu só fiquei quieto, porque Não, não. ela tava com o notebook na frente, porque ela tem medo, né? Ela não assiste e tal. E daí ela só olhou pra mim assim, você tá chorando? Eu fiquei quietinho assim, olha. Então, um Mas pouquinho foi antes, absurdo. ele faz um carinho na caixa, tipo, como se estivesse Aham. pensando nela, como se estivesse fazendo um carinho nela, né? Como se tivesse. O carinho e o Ai, beijo ai, é como se ele estivesse fazendo nela, né? é, Exatamente. E daí ela fala, né? Eu te amo, Reed.
E ele fala, eu também te amo, Marge. E daí, nossa, cara, essa cena aí Cara, foi demais, foi Cara, demais. Foi. foi muito Absurdo. poderoso, assim, tipo, não, cara, passa uma Não, e mensagem foi muito um forte. choro conjunto do Não, mundo todo, eu acho né? que não teve quem, cara. E Quem Não num mais teve chorou quem. nessa local, e num parte aí. local ali, um meio cheio de adultos covardes, né? Uhum. Uhum. Então, cada um pensando em si. Sim, É egoístas, perfeito, cara. covardes. Eu acho Ele que o. traz esse respiro, Perfeito. cara. Perfeito. Entre adultos. Até uma lição pro próprio Dick, que tava fugindo, né? Foi, Tava foi. fugindo, ele tava. A gente viu isso, hein, senhor Dick Tava. Halloran? É. Tudo bem que você Ele salvou não as pensa crianças que depois. passou batido, porque a gente viu. Só foi por causa da Da guerreira lá que guerreira ele. ali. Exatamente. Então, assim, no meio de, como o Fernando falou, de tantos adultos ali covardes e medrosos, um ato de bravura e coragem veio de uma criança, né? E isso foi muito poderoso, cara. Vai ser lembrado eternamente, cara. A, Vai. Vai ser a lembrado internet, a eternamente. internet hoje foi abaixo. Todo Não. mundo. Cara, não tinha uma pessoa assim falando mal do episódio ou falando que foi Não. fraco. O Todo mundo episódio teve reclamando. simplesmente. O episódio simplesmente tem uma nota 9,5 no É IMDb. É 9,5. absurdo, cara. Sim. É um notão. É Quase nota de 10. filmes como A Procura de Liberdade. Não, né? Não. Aquele. Não, é nota de filmão, cara. De Sim, filmão assim sim. Não, da primeira é, prateleira da é, história do nota, é cinema. nota de episódio de Lógico que, né? Breaking Bad. Dentro das suas proporções. É nota de episódio Isso, de Breaking Bad, exatamente. assim, de Pra episódios você chaves, pensar sim. que é numa série. Isso, e para você pensar que é numa série de terror, né, de uma obra do Stephen King, de terror que envolve criança, que muitas vezes é Uhum. banalizado até por grande parte, né, de Hollywood e tal, é uma nota absurda. E eu Então, espero que cara, os. e muito por essa cena, né? Muito por essa cena do Rich, de todo o Black Spot acontecendo ali, E foi muito importante que realmente foi o coração do ter episódio. acontecido essa cena ontem, que eu espero que os irmãos Duffer tenham assistido lá do Stranger Things para ver como se faz uma série, como ter culhões para fazer coisas que tenham consequência, que tenham peso, entendeu? Então espero que eles tenham assistido aí, foi uma aula para Stranger Things, tá? Fica a dica. Fica a dica aí. E ainda dá tempo de corrigir, hein? Tem tempo. Aí aqui temos a. A minha internet tá oscilando um pouco, pessoal, então se cortar. Cortou um pouquinho, tá chovendo aqui agora. Pode ser isso. Vou tocar aqui então. Aí tem o açougueiro, né? Ele tentando fugir ali, covarde, assim como os outros, né? E daí o carro dele não funciona. O carro Adorei. não funciona, ele não consegue sair. E ali do lado de fora a gente vê que a Ingrid Kirsch tá olhando pra ele e ela se revela ali pra ele e ele acaba xingando ela. O que você tá fazendo com essa roupa de palhaço e tal? O que você tá fazendo aqui? Vai embora pra casa. Eis que surge atrás ali do marido dela, né? O Não, quando ela Pennywise. fala oi, papai, Oi, papai, né? Ela falou, oi, papai. Ele ele o aparece ali. quê? Não, e com o cutelo. Gente, É, essa, eu falei, puxa vida, não escapa nada para esse diretor. Ele me pega uma ferramenta de açougueiro Eu não tinha para vir pensado de nisso. encontro com ele. Olha, perfeito, foi, é não, isso que eu ia essa foi a falar. primeira coisa que eu vi. Falei, É. puxa vida, Ele dá um Porque a amei fatality gente essa aqui, tinha né? cena. comentado, né? Nossa, vai parecer simples. A gente tinha comentado, né? Vai parecer simplesmente a coisa com cutelo. E daí a gente não ligou, né? Que poderia ser Aham. relacionado ao açougueiro, né? E foi, Exato. perfeito. Ele dá um E, fatality ali no açougueiro, né? E, cara, olha esse, e que olha esse cena, né, efeito cara? prático aí, ó. Você tá vendo a arcada dentária ali da parte de cima ali? Dá Não, pra ver foi bem na tudo muito imagem. bem feito, detalhes, né? Detalhes. E a cara, os olhos dele, né? Os olhos Não, do e, Pennywise. não, e a calma, a impressão que dá é que ele colheu uma fruta na árvore e tava Foi comendo tranquilo ali, muito olhando, calmo. olhando ali olhando pra E ela explicando ela que não se realmente foi choca ela. também. Não, e tá aqui uma cena que eu jamais que vi na vida. Que é o Pennywise abraçando alguém. Vocês imaginaram isso Foi. alguma vez? Não, esse Mas você viu que abraço eu acho que foi engraçado? pior que tudo.
Nossa, que Mas você viu que abraço, engraçado gente. que ele abraça ela, mas ele faz assim com a boca, tipo, como se É, estivesse se segurando É, para foi. não Não, se na verdade alimentar, eu para não morder. achei que ele fosse se perder eu ali. também. E a gente percebe que ele tentou dar uma segurada porque ele viu que ela era uma Aliada, serva né? leal, né? Aliada leal que estava lhe dando um banquete ali, né? Então ele se segurou naquele momento, até tentou é, emular o pai dela ali, né? Dizendo, faça a reverência, né? Que era o que o pai dela fazia e tal. Ela pedia pra ela. Só que daí a hora que ele fala que ela fez muito bem e tal, e que daí ele iria dormir, ela começa, não, 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 tenta segurar ele pelo braço. A hora que ela segura ele pelo braço, que ele dá aquela olhada pra ela com aquela maldade, aí o Fernando acertou em cheio, Uhum. dizendo que ela caiu na real, de que não era o pai dela ali, né, realmente. Só Acordou. que ele acordou, né, e a gente vê daí pela primeira vez na série ele utilizando aquela forma das luzes, né? As luzes da Isso. morte, E aqui né, também a Clélia? Clélia acerta na questão de a Ingrid ter entregado o lugar onde o Hank tava, né? Ah, sim, com Que certeza. ele tinha É porque falado isso. ela calculou tudo, ela planejou tudo. Acho Uhum. que desde o momento que ela foi atrás da, ai meu Deus, da mãe Charlotte. da Charlotte, desde aquele momento ela já estava com tudo esquematizado Ah, na, com na cabeça certeza, dela. com E aí, Clélia, certeza. explica pra nós aí o que seria essa cena, o que que ela consiste aí. Eu achei que ele fosse matar a Ingrid, né? Porque, ai meu Deus, a hora que ela segurou no braço dele, né? Por favor, não vá, que coisa mais esquisita. Eu pensei que ele fosse matar ela, mas não. Ele não tem interesse em matar ela. Aí ele se mostra como as luzes da morte, porque na verdade o que ele é isso aí. E aí ele hipnotiza. É como se ele tomasse conta da alma da pessoa. A pessoa não morre, mas ela também não existe naquele momento. Ela é dele. Ela fica assim como se a alma dela tivesse saído, o espírito tivesse saído e tivesse sabe, se colocado num outro lugar com Uhum, vista só dele. uhum. Ela não morre, mas ela fica ali, levitando mesmo, existindo, mas sem consciência. Eu acho que é uma coisa assim meio hipnótica mesmo que a pessoa fica. Eu E acho aí você que vê que tem muitos casos que tem quem volte, tem quem enlouqueça, mas conforme o interesse do Pennywise. eu acho É ele que que tá- determina. eu acho que tá caminhando porque o Andy Muschietti tá tendo aí uma liberdade criativa para fazer os seus próprios conceitos, né? É, Tanto é que repetimos, o Bob Gray, ele não era uma pessoa, pelo que eu pesquisei, Clélia, me corrija se eu estiver errado, mas pelo livro, o Bob Gray, ele não era uma pessoa real, que tinha uma filha e que daí o Pennywise tomou a forma dele. Não, no livro, o Bob No Gray livro, não. era uma das formas do Pennywise. Uhum. Que o Pennywise, que a coisa, né, que a coisa encontrou para conviver entre os humanos ali como palhaço dançarino. Então, assim, no livro há essa diferença e o Andy Muschietti está tendo essa liberdade criativa para alguns conceitos. Com relação ao conceito das luzes da morte, a impressão que dá é que o Andy Muschietti está dando a entender pra gente que ele usa esse artifício das luzes da morte para aqueles que não sentem tanto medo dele. Porque eu lembro lá no It Parte 1 que ele usou contra a Beverly. Bem no Usou com momento, ela. Faz bem no sentido. momento em que a Beverly fala: Eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de você. Ele usa a luz para fazer ela flutuar e ficar nesse estado catatônico aí que a Clélia explicou. É isso. A Ingrid, por mais que tivesse ali no momento de revelação de que viu que a coisa não era o pai dela, mas ela não tava com medo, ela tava até tipo revoltada, destemida ali, até um pouco destemida naquele momento. Ele usou a luz pra ela também. No final do episódio a gente vai chegar lá, mas é o momento em que o Will fala: Eu não tenho medo de você no telefone ali. Ele usa a luz também com o Will. A impressão que dá, não sei, posso estar totalmente enganado, mas também posso acertar, é que o Andy Muschietti está querendo dizer que essa luz é como se fosse um estoque que ele faz de comida. Do tipo, ó, não tá bem É. temperada, eu vou deixar você flutuando aqui, porque você não tem medo, você não tem o tempero que eu gosto. Vou deixar você flutuando aqui para quem sabe daqui 27 anos, na hora que eu acordar, eu me alimentar de você. É,
você vai ficar aqui flutuando no meu covil aqui, no esgoto, e a hora que eu acordar, pelo menos eu vou ter um lanchinho ali, logo que eu acordar, que eu não vou precisar sair caçar, entendeu? E Eu tem tem as... lógica. Eu já penso um pouco diferente. Ah, Eu acho que essa luz é destinada assim para as pessoas que, né, que realmente não têm medo, eu acho que tem a ver, mas que ele vai usar para atrair outras, E eu acho que foi um como complemento, isca. A certo? Beverly foi isca, Isso, vai acontecer a mesma a coisa nesse último Ingrid, episódio. ela vai ser usada, boa, boa, boa. e o Will, não, Com certeza. Isso, o Will Will. também ele vai ser usado para atrair as três meninas. Perfeito, é Perfeito, isso Eu aí. penso perfeito. assim. É uma isca que ele usa, né? Exatamente isso Perfeito, que vai Né? perfeito. acontecer. Porque daí ele guarda ali, fala, não, vou precisar deles para atrair quem eu quero. Ah, perfeito, perfeito. O que também não retira a possibilidade dele usar essas pessoas ali que ficam suspensas, porque você percebe que elas ainda ficam ali suspensas e elas como um estoque de comida mesmo, né? O que não Ah, então, é estão ali, estão também estão frescas ali, ali. exato, perfeito. Então ele usa na Ingrid, né, que já começa a flutuar ali, e daí já corta pra cena do resgate, né? Que também é emocionante, né? Os bombeiros chegando ali, a Marge dentro da caixa, viva, salva, e o Tadinha. herói dela encostado ali na caixa, já sem vida, né? Essa cena foi bem pesada, Foi, ele com o foi. olhinho Ai, aberto, né? pecado. Foi. Bem pesado. Bem pesado. E A o outro. Rony ali, né? Isso. O entendimento do que aconteceu, do peso do que aconteceu. Nossa. Ai, o Will, que pecado. Cara, das crianças, de todas as crianças, o mais fraquinho na atuação é o Will, cara, na minha opinião. É, É, porque assim, é muito discrepante quando vai pra uma cena dramática que envolve ele e a Marge, por exemplo, ou a não. Lily, ou até mesmo o Rich. Eles dão um show em atuação, e a hora que tem os momentos de drama ali do Will, ele é um pouco mais limitado, né? Não é ruim, mas é um pouco mais limitado. Ele é contido, né? Uhum, Ele é exatamente. contido. Não sei se talvez porque foi construído como um cientista, né? Ele foi Sim, construído desde o Sim. princípio, assim, uhum, talvez. Mas eu perfeito. senti isso Ele é também. mais de exatas, né? É. Esse povo de exatas. O que não foi muito utilizado ainda, né? Não, A ainda gente não se achou que sabe a que fim é, será. a gente achou que esse fato dele ser mais Foi usado uma inteligente, dele vez, ser, não, usado duas vezes, né? Que ele matou a charada em relação ao It, como qual da é o modus questão do, Do operandi dele, tempero, verdade. e também a questão das fotos, né? De revelar as fotos. também, é verdade, verdade. Pode ter sido que seja para esses momentos. Eu achei que seria para algo mais chave, para algo mais Eu também grandioso. pensei. Pode ser que seja algo no último episódio Quem aí, né? sabe agora, né? Exatamente. É, Aí a gente tem ali no momento do resgate. A Kurt está viva, inclusive mexe o olho ali, né? Mas Então, está claramente em estado catatônico, né? nesse momento aí, né? Será que o Pennywise estava assim com influência sobre ela? Porque esse olhar dela, esse Foi jeito estranho. dela, será que a partir daí ela já vai ser o fantoche do Pennywise? O Exato. fantoche que vai ser usado anos depois com Contra a a Beverly, Beverly? né? Pode ser, sim. Fiquei pensando nisso. Porque o que pode acontecer é dele, nessas luzes também, de certa forma, roubar a alma da pessoa, né? E Alguma coisa fica, porque a Beverly ela começou a sonhar com o futuro, uhum, né? Lembra exatamente. que ela teve aquele sonho depois, né? E é Alguma ela coisa que, ela fica. que teve a previsão de que se os otários não derrotassem a coisa, os otários iam um a um morrerem igual o Stanley acabou É, morrendo, né? Então, o contato da pessoa com as luzes da morte, ela tem aí, eu acho que agora está sendo a grande dúvida, né? O que que o Andy Muschietti vai trazer de conceito sobre o que seriam essas luzes da morte e o que essa luz da morte faz de fato. Retira a alma da pessoa, mas a gente já viu que ela também faz o corpo da pessoa ficar flutuando. Então não é, será que é só alma e corpo? Ele Ou, tá, ou ele o que escolhe, né? acontece, né? ele tá Exatamente. acertando Essa muito é a grande. nessa questão de, assim, a coisa mais frustrante que tem você assistir alguma coisa, uma série, um filme, é o diretor colocar um conceito e não explicar. Perfeito. Aham. Aqui ele tá fazendo tudo, ele tá
coloca um conceito, ele explica. Ele coloca um conceito, ele explica. Entendeu? E ele tá corrigindo muita coisa que ele fez errado no It Parte 1 e Parte 2. Que ele não explicou essas coisas também. Né? Sim. A origem do Pennywise ele tá consertando agora. A questão das luzes da morte também ficou em aberto e tá até agora em aberto. Eu acho que pode É, ser que. vai vir, vem a explicação. E os Pode ser produtores que. executivos também cortam muita coisa, né? Esse que é o É, problema. tem. Pode ser que a grande sacada das temporadas que vier, né? Que o grande mistério das próximas temporadas, da segunda de 1935 e da primeira de 1908, seja justamente relacionado a essa questão, né? Da luz da morte, explicar o conceito disso, para que a gente entenda a real forma do It, né? É, a de 1900. Eu acho que é melhor a gente falar o que a gente espera das próximas temporadas mais pra frente, né? Vamos seguir o episódio, mas provavelmente vai ter esses conceitos novos aí, né? Com certeza. Essa cena também é muito forte, né? Triste, triste. A mãozinha ali, né, cara? Tinha vazado essa cena aí, né, Fernando? Tinha. Ah, Tinha vazado, mas a gente não Aham, sabia o conceito, né? aham. Que era essa imagem. Daí que a gente viu ali pelo suéter dela, né? Que a gente viu que ela tava no episódio anterior. A gente já matou daí que seria ela Uhum, O cereal e com a o mãozinha Rich. dele. Uhum. sim. Daí guarda a mãozinha e daí a gente vê o quanto, o quão complicado que ficou a situação do Dick, né? Os espíritos em cima dele. Isso aí é muito, muito forte, assim, cara. Imagine É, você ele ter. ouve o barulho todo deles Uhum, perguntando, e também sente a presença deles, eles conseguem tocar nele. uhum, Ai, que sim, dó que me deu. exatamente. E a E aí Charlotte eles aqui é levam. muito inteligente, né? É, Certa. eu não sei, cara, ainda me incomoda um pouco. Eu acho que é um pouco do conceito que eles querem dizer o Leroy ele tem esse problema de não ter muito medo, de ter algumas emoções dele contidas e tal, né? Mas me incomoda, assim, toda a abordagem que ele tem com o filho dele, sabe? Ele chega ali, o filho dele acabou de sobreviver a um incêndio e ele fala assim: Nossa, tipo, ele tenta dar um esporro no menino, assim, sabe? Tipo, você podia ter morrido e tal, ao invés de perguntar como que você tá, É, abraçar ele e tal. Ele não demonstra sentimento nenhum, né? Eu acho não. que é isso que a série também tá tentando mostrar o porquê que como é que esse Leroy se tornou aquele Leroy, aquele velho amargurado lá do It Part 1. Né? É, isso é alguma coisa da infância dele também, né? Não sei se vai Sim, ter tempo pra explicar também na outra temporada, um pouco Ou da infância talvez dele, da guerra que ele estava pouco da mesmo, né? guerra. Que ele É, ficou prisioneiro e sofreu sim. bastante. Que foi lá uhum. que ele perdeu a parte do cérebro referente ao medo, né? Sim, foi. Ele Talvez acabou. seja ali. Exatamente. Aí eles são levados até eles levam a Charlotte até o Hank. A Charlotte E pede o. as roupas dele, né? Pra, Isso. pra colocar lá dentro do Black Spot pra dar ele como morto. Como morto, perfeito. Não tinha pegado esse detalhe aí, não. Não Isso. tinha, não tinha pego esse detalhe. E o Dick, ele conversa com o Leroy e fala que nem tudo tá perdido porque ele sabe aonde localizar um dos pilares, um dos 12 pilares. E ele diz que aquela nativa ali, né, que apareceu pra ele, ela vai mostrar a localização. Aí que tá, ficou minha pulga atrás da orelha. Por que que a nativa, que tem todo aquele povo nativo que tá ali, é para proteger a localização dos pilares, por que que o espírito levou ele até o pilar? Será que ele obrigou o Eu espírito a fazer acho isso? que não. É, o que eu tenho para mim é que quando ela falou com ele, a conversa é mental. Eu acho que Hum. teve uma troca ali, é como ela viu coisa dentro dele, ele conseguiu ver onde é que estava. Eu acho que dentro da cabeça dela ele conseguiu essa informação. Eu tenho para mim que não foi ela que contou. O que eu entendi do episódio não foi ela que contou ou mostrou assim, voluntariamente para ele. Eu acho que ele pegou. É que ele fala assim, ele fala, na cabeça do Daniel, eu vi que uma dos pilares tinha sido enterrado onde a guerreira foi encontrada. E ele fala assim, então é só a gente seguir essa. Onde a guerreira foi enterrada, perdão. Uhum. Então é só a gente seguir ela. Daí o Leroy fala, quem? Daí ele olha e tá ali. Então, assim, pode ser como se falou, Clélia, que não tenha sido ela que quis levar ele até o túmulo dela.
né? Que foi algo assim, meio que ele induziu ela a fazer isso, ou ele conseguiu extrair isso da cabeça dela ali, a hora que eles tiveram essa troca. Mas assim, o episódio não deixou claro isso, Não, no não ficou sentido de mesmo. que foi a nativa que levou ele até o pilar, e se levou até o pilar, por que levou, A minha né? dúvida é Sendo que. maior ainda. Ah, Esse espírito é o mesmo lá do incêndio? Porque parece que é uma criança. Não, é a é mesma, o porque a mesmo. guerreira era, né? É, Aquela foi para salvar a mãe, lembra? sim, é o Ela era uma mesmo. Certo, menina. É o certo. mesmo. É isso que provavelmente vai ser explicado, essas relações entre próprios nativos e os primeiros moradores de Derry, né? O início de Derry vai ser explicado provavelmente lá na É, primeira, É, o que no pode ter porque episódio é acontecido. 208. muito. O que que é. Porque daí, na hora que eles retiram, que eles estão retirando lá a tartaruga para pegar o artefato, ela tá olhando para ele, ela tá encarando ele, parece que com desaprovação. Ou ele fez o seguinte, ou ele enganou ela, no sentido assim, olha, eu sei porque eu tirei da mente do Teniel que um dos pilares estão onde a guerreira lá foi enterrada. Ele chegou pra ela e fala: "Me mostre onde você foi enterrada". Pode ser. Ele não pediu para ela mostrar onde estava o pilar. Falou assim: "Ó, me mostra onde você foi É enterrado". verdade, pode Ele ser. levou, ela levou ele até onde o local onde ela foi enterrada. E daí que ele falou, então tá aqui que tá o pilar também. Pode ser que ele não tenha dito pra ela assim, ó, eu quero a localização do pilar, mas sim, Uhum. eu quero a localização de onde você foi enterrado. Entendeu? Então, tipo, pode ter sido assim, pode ter dado Mas que esse. raiva dele, porque ele É, viu o Pennywise, ele viu tudo isso. Onde é que tá a cabeça dele de pegar e entregar para os militares, né? pois é, mas é que todo mundo ali, pelo menos ele e o Leroy, acham que a ideia era de trancar mais o Pennywise e utilizar isso como arma contra a Rússia, em tese, né? Mas a gente viu que não é bem assim, mas Nada enfim, disso. nem fale. Aí a gente vê as crianças indo até a casa da Lily para contar da morte do Rich, né? E a gente percebe que a Lily tá diferente, né? Ela Tadinha, tá. tá, Isso. ela, eu não sei se foi a decepção de ver que a Kirsty, uma das únicas pessoas que ela confiava e que ouvia ela, era do mal, vamos dizer assim, né? Mas ela tá incomodada, Aqui nessa cena ela só ouve, né? tá a notícia no rádio do incêndio. Uhum. A pessoa que tá dando notícia ali, né, o radialista, teve incêndio ontem, mas tá tudo bem, gente. Tá tudo certo, É, né? não, falaram que foi um incêndio com origem elétrica, né? Com É. Hum. um Aí problema aqui tá, elétrico. aqui Aham. que o policial guarda as roupas do Hank e é tipo ali o caso tá fechado, eles encerram Errado. o caso, né? Cerrado e dão ele como morto, né? Isso. Que é realmente a única forma que ele tinha para escapar dessa situação, né? Porque não iam inocentar ele, né? Então, Agora, acabou. nessa reunião Pois é. E Ah, aqui que na foi reunião, né? falado ali, Isso. Eles meio que, entre aspas, comemorando aí que tiveram apenas 27 mortes, né? Que foram poucas mortes. 27 mortes não, perdão. Não sei, não lembro quantas foram. foram 23 mortos no Black Spot e Isso. 17 crianças. Isso. Um total de 40 mortos nesse, nesse ciclo da é, coisa. eles Isso aí. estavam aliviados ali porque o augúrio já tinha acontecido e agora o Pennywise vai dormir, vão respirar aí por 27 O anos. chefe ali Teve um. da tribo, ele até parece um tio, né? Que vai aquele tio que você Uhum. só vê no Natal, né? É, Ó, no parece. Natal que vem eu volto. Tipo, É, daqui nos 27 vemos daqui anos. vinte e É. sete anos. Foi um pouco satisfatória pra mim essa cena, porque quando começou ali, eu até deu vontade de eu falar assim, até sozinho, assistindo ali, de falar assim: ah, o que que vocês fizeram, mano? Né? Tipo, vocês não conseguem salvar ninguém, pô. Né? Tipo, vocês sabem de tudo que acontece e vocês não conseguem salvar ninguém. Só ficam aí nessa sala, tipo. Aí foi um pouco satisfatório porque uma das meninas que estavam ali falou isso. Falou. Não Falou podemos assim, fazer mais não, nada? poxa, mas a gente não pode fazer nada, a gente só fica vendo isso de forma passiva, só fica aqui reunido e tal. Ela fala exatamente o que eu pensei. E daí eles falam que a gente tem que pensar nas milhares de pessoas que a gente salva com a prisão, né? Com a prisão ali. Então, acaba. Eu acho que em algum momento lá no passado teve alguma ruptura aí que eles não, tipo, meio que não interferem mais, sabe? Pode Alguma coisa ser. que pode, alguma coisa Ou séria. eles perceberam que não tem como eles interferirem. Porque você chegar ali, você de repente, pra polícia contar o que tá acontecendo. Não dá. Não Você vai dar. contar Ainda mais em Derry, Se chegar né? pros adultos e falar, viu, teus filhos estão correndo risco e tal, eles não vão ligar.
sabe? Então eles perceberam que não tem como, né? Eu acho que vai, É o isso que vai eles explicar nas falaram, outras, né? exato. Acho que vai explicar, Fazemos o máximo para conseguir o máximo que dá. Fazemos o exato. máximo com o mínimo. É, Eu acho que na segunda e na terceira temporada, que são os ciclos anteriores da coisa, pode ser que mostre esse grupo de nativos tentando ser mais ativo, mas eles vendo que realmente não adianta, né? Que não adianta eles tentarem, que às vezes pode até piorar a coisa, né? Piorar, porque a gente viu que os augúrios anteriores morreram muito mais pessoas. Então pode ser que a interferência deles possa, lá no passado, possa demonstrar para eles, olha, a gente piorou uma situação, né? E por isso que eles estão, entre aspas, comemorando só essas 40 mortes, né? No tipo, olha, a gente conseguiu fazer com que esse ciclo fosse o menos danoso possível é, comparado aos anteriores, né? Então, foi isso mesmo. exatamente. E aí a gente começa a ter o grande plot twist da série, né, cara? Por enquanto, que a gente imaginava que os militares iriam utilizar, mas antes Sabe o que que aconteceu tô algumas coisas pensando antes, uma né? coisa aqui? Ah, Viu? Tá parecendo que essa figura não é a guerreira que ajudou, é a mãe dela, não é? não, eu acho que é a mesma, É a Clélia. mesma? Eu acho que é a mesma. É que agora, pelo fato dela estar num ambiente claro, dá a impressão que ela é Ah, tá. menor e tal. É. Pode Mas ser. não, é a mesma sim. Pelo menos eu imagino que sim. Antes acontece ali a questão do. Fernando, você tinha comentado antes no grupo, e eu acho que você interpretou um pouquinho errado. Porque a hora que o Leroy tá ali com as crianças, logo depois do incêndio, e daí eles descobrem pela fala do Dick que a coisa já, ele não sentia mais a coisa, que é como se a coisa tivesse dormido, né, Sim. hibernado. Aí o Leroy manda a Charlotte e o Will e o Hank pra casa deles em Derry. Eles não estão na base militar. Eles vão pra Derry, entendeu? Entendi. Mas, Ele fala vamos até o final, daí é mais fácil pro pessoal entender o isso. contexto, Ah, então beleza, né? tranquilo. Aham. Então Aí segue, aqui, então. isso, Uhum. daí aqui o Rank tá ali na casa, né, com as roupas do Do Leroy, e ele Leroy. fala, viu, como que a gente vai sair daqui, vão me reconhecer e tal. E a Charlotte fala, viu, até agora você não percebeu que, né, Aqui você em Derry? aqui em Derry, né? E realmente Exato. mesmo, eles estão na casa, né? Eles estão na casa em Derry, porque Isso ele fala. isso, ele fala que a coisa, segundo o Dick, já está hibernando novamente, né? Então por isso que a casa deles em Derry seria um local seguro para eles Perfeito. voltarem sem problema. E aí a Ron e a Marge vão lá contar pra Lily, e daí a gente vê que a Lily tá realmente com o Tá, artefato do a lado Lily, ali e Lily tá cracuda, né? perturbada, né? Cracuda. É quase como se fosse um Gollum, né, É. Clélia? Quase. Ela tá assim aficionada, tá, parece que o artefato tá roubando também A A Clélia energia. falou energia isso dela. também. A Clélia falou isso também no último episódio, quando a Lily Falou. puxou ali o artefato da mão da Robin, né? Que ela queria ver. Sim, E exatamente. chorei Então, de novo aqui nessa cena. Ai, nem fale, ai, nem tadinha. fale. E ainda com o tapa-olho ali. Nossa. Sim, 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 muito triste. Muito triste, né? Como Essa diria o cena Google. também deles limpando ali Puxa. o Ai, quartel-general a hora que deles. ela pega o avião. Nossa, foi difícil. Eu achei que ela ia jogar o avião Eu também e, achei. e Eu ela E ia. comecei. reparem bem na paleta de cores. Sempre quando eles iam aí, tava a cor viva, aquela Uhum. cor bonita, aquele amarelo bonito, né? Do Uhum, sol. E olha como tá exato. agora. Triste, né? Triste. Tá um cinza, né? Nossa, muito Guardando as triste, cara. coisinhas dele. Aí a Marge vê o aviãozinho dele. E daí eles se abraçam ali. Cara, essa cena foi muito forte. É. Reuniu as E três de é, novo. foi o evento que precisava para Foi. voltar o grupo, né? Voltar o grupo ali. Mas, ai, não precisava ser assim. Não Pelo amor precisava de ser assim. Deus. E sabe o que é pior? Quem que falou a hora que as duas estavam brigando? Gente, é isso que ele quer, É, que a gente se separe. Foi Foi o isso que foi, Rick, falou. cara. foi. Foi Entendeu? ele que falou.
E ele precisou morrer para que o grupo, para que as duas principais do grupo ali, a Ronin e a Lily, se acertassem e voltassem a estar juntos. Na verdade, E o legado dele é bem maior, né? Tipo, com A certeza. Marge fez uma homenagem para ele no filho dela e o filho dela ele ajudou, né? A derrotar. Uhum, Ajudou a derrotar. É o que a gente imagina, né? Que ela seja a Margaret Tozer, mãe do Rich Tozer, que é o comediante lá, o menininho do Stranger Things lá, do It uhum. Parte Um e Parte 2, que foi um dos otários que ajudou a derrotar a coisa e inclusive sobreviveu, né? Sobreviveu ali ao It Parte 2. Então é o que a gente imagina e é o que realmente tudo tá se desenhando para acontecer. Aí a gente vê que o plano do Dick, né, de não sei se foi enganar ali a nativa que estava aparecendo para ele, né, deu certo, e eles conseguiram localizar um dos pilares. E daí a hora que foi para transportar o pilar, começou a ficar estranha a coisa, porque eles falaram, não, a gente não vai levar para o centro, em direção ao centro de Derry, ou seja, fechando mais a gaiola, não, a gente vai deixar uma porta da gaiola aberta, né, que É, foi uma pense. das coisas, exato. E daí a gente vê que o Tenniel, né, que a função do Tenniel foi ser um paparazzi ali, né, nessa série, nessa temporada, ele estava realmente todo momento vendo os militares ali, e ele vai correndo ali para contar para os seus o que os militares encontraram um dos pilares. Nisso a gente vê que a Charlotte vai buscar a ajuda da Rose, né, que é uma das chefes ali dos nativos, para ajudar com a saída do Hank de Derry. E eles estão preocupados com a, com a barreira que está tendo ali, né, de policiais ali na saída e entrada de Derry, mas pode ser que essa barreira tenha reduzido porque o Hank foi dado como morto, né? Sim. Pode ser que tenha, de É, alguma forma, esteja facilitado, ou exato. não, por conta dessa questão aí dos Militar, né? artefatos. Pode ser, pode ser. E aí a gente vê que a ideia dos militares é destruir, isso mesmo, destruir os pilares. E tá ali Querem sendo. soltar Pennywise. Exato, estão ali, né, numa fornalha para derrubar um dos pilares, derreter um dos pilares. Aí o Hank, o, o Leroy, tenta evitar que isso aconteça. Por um momento a gente até imagina que ele vai conseguir, né? Porque o negócio tá quase caindo, eles Uhum. voltam, tira, né? E a gente percebe que o Leroy não tá concordando com isso. E o rapaz ali fala que é ordens, né? Que eles têm que seguir ordens. E nisso, o general, o Shaw, né? Isso. O Chama, louco do general. exato, chama o Leroy para uma conversa. E aí é realmente revelado o real plano do Shaw, que seria não prender ainda mais o It, contê-lo, e daí utilizá-lo como arma contra a Rússia, né? Mas sim libertá-lo para os Estados Unidos, para o mundo como um todo, né? Não sei qual que seria a potência desse poder da coisa, se seria Estados Unidos, se seria mais, ou se teria um poder de ser espalhado pelo mundo todo, né? O que que você acha, galera? Olha, o alcance da maldade dele, eu acho que seria, assim, ilimitado. Com Eu acho certeza. que o alcance seria ilimitado, porque, né, imagine, Ele é uma figura cósmica, né? Imagine o é, que ele faria com o planeta. Exato. enegrecia o É, o planeta, planeta, com certeza. E por uma eu, entidade que é acostumada com o tamanho do universo, né? O planeta é Uhum, mínimo. É, o Shaw exato. é queria nada. governar a população pelo medo, né? É, Que estavam tendo ali grupos indo contra o que eles pensam, né? eu Feministas, achei engraçado pessoas ele falando. negras, né? E ele queria acabar com esses grupinhos aí, porque o que ele acreditava era nessa supremacia branca aí, né? Machista dos homens e tal. Sim, um absurdo atrás do outro, vendo ele Pois é, falar. e Meu então, Deus. eu até gostava do Shaw, achei que ele ia ter algum papel legal, assim, de tentar ajudar a fazer alguma coisa, de tentar aprender mesmo, mas
Ele acabou Vamos ver se tem sendo. explicação disso, né? Porque ele teve aquele enfrentamento com o Pennywise quando era criança Pois e é, até onde atingiu, né? O tem que aquela aconteceu? Quem história, sabe vem a explicação. tem aquela história daquele remédio também que ele É, que voltou a fez ele lembrar das lembrar de coisas, né? tudo. O que dá a entender é que o Shaw, pela idade dele ali, né? Se em 1908 ele era uma criança, então ele passou pelas duas guerras, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Que foi em 16 a primeira e em 45 terminou a segunda. Uhum. Então ele tinha sempre essa ideia de que o inimigo vinha de fora dos Estados Unidos, né? Que era os alemães, que depois viraram os russos e, enfim, né? Daí teve uma época que foi os japoneses, né? A questão das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. E ele tá Pearl vendo que a coisa Harbor. tá mudando. Ele tá vendo que a coisa tá mudando em que os inimigos são agora de dentro, né? O perigo é de dentro. É a própria população americana que tá sendo o maior perigo, né? Que tá crescendo os dissidentes, né? E a gente imagina que isso vai ser explicado melhor nas temporadas futuras, Eu né? acredito que sim. Acho que na de Mudança, 1908 deve ter alguma perfeito. explicação mais clara. Essa mudança aí. Mas também, se não explicar, viu, Clélia? É totalmente compreensível que um militar, Uhum, um filho de um militar que se tornou um militar, ele tenha realmente se corrompido no sentido de achar que tudo tem que ser controlado pelo medo, pela ordem, pela extrema disciplina. verdade. Então, se não Eu explicar acho que vai também, já ser está explicado. subentendido. Eu acho que vai ser explicado porque em algum momento alguém teve essa ideia do Pennywise, entendeu? Do It. Ó, tem essa criatura ali em Derry que pode ajudar a gente nesse plano, entendeu? Dá a entender que foi ele mesmo, cara. Então, Ele mesmo que aí em foi. algum momento vai ter essa ruptura, a gente vai ter que descobrir o porquê, Que quando daí, foi iniciado esse projeto, entendeu? E aí e eles que daí a acabam hora que ele considerando. chegou nessa posição. Aham, Tá pode falar. cortando, né? Tá Não, pode falar. cortando. Pode falar. A hora que chegou nessa posição de general, né, ele conseguiu colocar em prática o plano dele. Sim. Eu acredito que tem. E daí é destruído, né, um dos pilares ali, né, Fernando? Isso, teve essa transição aqui e já nos transportou ali pro esgoto ali, né, pro covil do Pennywise. E essa cena aqui é muito forte, é muito, 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 muito boa. E vai se aproximando ali, o It já na sua hibernação, né? E ele sente que alguma coisa aconteceu, né? Opa, É, alguma. ele tá no início, assim, que tava naquele Ele tá prévia naquele do sono, sono REM, quase né? É o ali, sono é. REM, É o que é, sono que é a REM. primeira etapa ali do. De O Ren já é repente, o forte. O é o É o Ren REM é o já forte. forte. é. Ele É, tá Ele, no pré-REM. ele tá numa soneca ali, bem tranquila. Ele acaba acordando com tendo esse sentimento que alguma coisa aconteceu, É, o é, né? Que alguma barreira ali foi derrubada. Estávamos falando aqui sobre o Pennywise dormindo ali, né, no seu covil, e do nada oscilou a luz aqui, caiu a internet minha, da Clélia, tudo junto aqui. caímos. Eu acho que já é obra da coisa, viu? Toda vez ele apronta uma gracinha. Ou a Sempre tem gente uma esquece coisinha. nome de personagem, ou a gente cai, é toda vez. Inclusive, acho que para que você que está escutando a gente pelo Spotify ou nos vendo pelo YouTube, você vai ver que vai ter uma diferença um pouco na minha voz, porque nesse momento eu entrei pelo 4G do meu celular aqui, então não tô com o meu microfone. Então, só para a gente terminar esse episódio aqui, vocês vão estar me ouvindo um pouquinho diferente. Isso, agora é só o finalzinho, ó. Uhum. E depois ali do It despertar ali do seu sono leve, né? Já corta ali pra casa do Will, exatamente, tá? Essa casa não é a casa do lá do quartel. Porque qual que foi a minha percepção? Quando foi destruído o artefato, que o It conseguia sair um pouquinho mais, entendeu? Sair um pouquinho ali e É, chegar eu até o também achei quartel, isso. né? Eu também achei, só que eu penso que não, Fernando, porque pense bem, se a retirada de um pilar só fizesse o It conseguir sair, ele já estava libertado, Não, tipo, não sair entendeu? totalmente, mas sair e ter um pouco É, um mais de pouquinho que espaço, seja, entendeu? mas eu acho que não. Eu acho que só vai conseguir fazer com que ele saia realmente, seja libertado, a retirada de todos os pilares, ou pelo menos da grande parte dele. E o It acabou sentindo esse enfraquecimento só da barreira.
mas que não o torna ainda liberto, entendeu? Sim, Independente. tanto que É, exato. esse frame aqui de propósito aqui já tá na casa do, do Will. Então tá na casa dele Uhum, dentro de Derry. Então tanto que essa casa a gente vê lá no começo, no exato. segundo episódio, quando eles chegam na casa, a gente vê a casa. E o Will tá ali na casa dele, né? A Charlotte saiu lá com o Hank pra esconder ele lá na casa da Rose. É, o Leroy foi lá confrontar o Shaw. As crianças estão juntas lá, né? Foram avisar a Lily. E daí o Will recebe uma ligação do que seria a Rony, né? A Rony. Contando ali, lamentando a morte do Rich. Só que começa a mudar o tom ali da conversa, né? Falando sobre como ele morreu, como foi gostoso ver ele morrer. Aí o Will fala: Eu não tenho medo de você, eu não tenho medo de você. E, cara, meu coração quase Nossa, parou nessa foi. hora. Foi demais, Foi. foi demais. Ele ali, meu Em Deus cima do da céu, ninguém geladeira, cara. esperava. Ninguém Meu coração esperava. quase parou nessa hora do susto que eu levei. E Foi um que, susto muito grande. e que skin da Nossa, hora que o Pennywise ficou com foi esse muito sangue até a altura do foda. nariz, cara, foi sensacional essa sacada. É, Que a ele. gente já tinha visto em trailers ele desse jeito. E daí a gente ficava Uhum. pensando, o que será que vai acontecer? A gente imaginou que ele tinha acabado de sair de um banquete, alguma coisa assim, tava, acabou com sujo de sangue, mas agora ele estar dormindo naquele covil ali, né, que ele estava mergulhado no sangue, e daí ele ter saído dali foi muito boa sacada, assim, cara. E ele ficou muito Foi triste desse demais. jeito. E vocês se perguntaram por que que ele foi atrás do Will? Então, eu também eu queria conversar com vocês a respeito disso, né? O que que vocês acham? Eu É, pensei, voltando na cena da Ingrid, que para mim a Ingrid estava tomada pelo Pennywise quando ela está sendo transportada pelos bombeiros e ela encara as crianças, porque eu tive dá a impressão assim que ela fala, opa, ué, sobreviveram? Para mim, ele foi atrás do Will porque ele ficou com isso antes de dormir, né? Puxa, não deu tempo Eu, de eu dar fim nas exato. crianças. Daí, a hora que ele acordou, falou: vou direto lá, vou lá. E pega o Will para atrair as outras. Pensei nisso. Perfeito. Também eu acho que seria uma explicação muito plausível no sentido de que ele não gosta de deixar pontais soltas, né? Hum, Tanto é que quando ele volta do sono no eles It vão Parte crescer, né? 2, quando ele volta do sono no It Parte 2, quem são os preferidos dele? uhum. Os otários que sobreviveram no It Parte Ele 1. faz Então, tudo até que eles retornem para exato, Derry. exatamente. Então, faz todo sentido isso que a Clélia falou, todo sentido. E o que eu acho, o que eu aposto, Fernando? Eu acho que eles vão utilizar o artefato que está com a Lily para enterrar de novo no lugar daquele artefato lá para voltar a ter a gaiola protegida, no caso, né? Eu acho que isso vai ser a grande missão das crianças desse último episódio, naquele nevoeiro que a gente viu que vai acontecer ali em Derry. A gente ainda não sabe se é um nevoeiro real ou se é uma visão do Dick, aquele nevoeiro, mas eu acredito que vai ser um nevoeiro real, porque aparecem outros personagens também naquele nevoeiro, né? E eu acho que Aparece. E talvez até para atrapalhar eles da missão de chegarem até o ponto chegar para enterrar, né? perfeito. Até Então, porque eu acho que ele vai descobrir que as crianças estão com esse artefato. Quer dizer, ele sabe já, né, que ali ele está com esse artefato ali. E que a ideia deles, eu acho que vai ser utilizar o artefato que é do mesmo material do pilar e colocar lá, enterrar novamente para de novo trancar a coisa em Derry de forma mais contundente como estava antes. isso, eu acredito o seguinte: o Shaw falou alguma coisa sobre névoa ali na conversa com o Leroy, né? Pode ser que tenha alguma coisa a ver, ele pode ter dado algum spoiler de alguma coisa aí pra nós. Ele usa a palavra névoa, inclusive, Sim. né? E o nevoeiro aí da obra do Stephen King, que a Clélia pode falar pra gente, né? Que o nevoeiro, dentro desse nevoeiro tem criaturas, né? Tem Tem. coisas Tem estranhas criaturas acontecendo. extraterrestres que Isso. invadem a Terra e, claro, comem os humanos. Então, com certeza Nossa, é uma e o referência Nevoeiro é claríssima. uma obra, né? Como todas do Stephen King, né? É pavoroso quando você está lendo.
É Será que eles pavoroso, vão, dá uma aflição. será que o Andy Muschietti vai dar a entender que o nevoeiro ou as criaturas do nevoeiro têm ligação com o Pennywise? Né? Pode ser. Pode É ser, o King Verso aí se ampliando, eu acho. Pode ser. Sim, sim, pode ser. pode ser, viu? Porque tem tudo a ver, são criaturas extraterrestres. O It também é uma criatura extraterrestre, né? Extraterrestre. E o, Extradimensional até, né? e o Pennywise, acho que ele pegou mais o Will também por conta dele tá sozinho, né? Também, Ele também foi uma pegou o presa Will mais fácil das crianças ali. pra fazer a mesma coisa que ele fez lá com a Beverly, né? Pegar ela. Até Uhum. porque, Fernando, olha, por que ele não foi atrás das outras crianças? Porque elas estavam com a Lily, que tem o E ali ele tá com artefato. o Que artefato. tem o artefato, verdade. Então, E estavam juntas, né? Bem mais exato. difícil. Então, o Então, Will acabou sendo a presa mais fácil naquele momento ali. e assim, né? A gente viu ali numas imagens do próximo episódio que a Roni tá com o artefato na mão. Então, em que momento que a Lily vai perder esse artefato? Será que a Lily vai confiar na Roni, vai entregar pra ela? O que vai acontecer, né? A gente Eu acho que a Lily morre. e eu, É, eu, eu tô, eu tô ainda começando a achar que a Lily morre, eu viu? acho que não. Eu ainda continuo com a ideia que ela vai ficar birutinha ali, vai ficar em Juniper Hill ali. E eu As ainda minhas acho. apostas é a Lily ou a Ronnie que morrem, assim, sabe? Uhum. É, de forma heróica também. Eu acho que eles vão acabar fazendo, Fernando, tipo um futebol americano daquele negócio ali, entendeu? Tipo, ele tá comigo, a coisa me atacou aqui, jogou pra Ronnie, ela sai correndo, tipo a manopla do infinito ali em É, pode Vingadores ser. Ultimato, sabe? Que vai passando de um pro outro e eles correndo pra tentar sair daquela névoa, pra levar o artefato até o local que eles querem levar para daí sim fechar a gaiola novamente. E a Eu minha, aposto que será essa a dinâmica do último episódio. a minha teoria aí tá criando mais força ainda, ganhando mais força, né? Que o Leroy vai deitar o Witch na porrada. Porque o Witch, cara, o Witch pegou o filho dele, cara. Tem uma parte que aparece os moradores com armas. Então eu acho que vai chegar um momento que eles vão atirar na coisa, que eles vão, né? E daí tem uma hora que o Pennywise fala assim, até nunca mais, seus otários, alguma coisa assim. Ele fala assim, losers, até nunca mais e tal. Então eu acho que pode ser algum momento que o Pennywise vê que realmente perdeu naquele momento ali, ou seja, conseguiram fechar a gaiola novamente, e ele fala, até nunca mais, seus e vai dormir de volta, entendeu? Tipo, Sabe o que pode acontecer também? Agora vem na minha cabeça assim do nada. ah, E se o Rich não aparecer pro Dick pra fazer alguma coisa, pra ajudar de alguma forma, sei lá, também. O né? espírito do Pode Rick ser, pode né? ajudar. Porque Pode sim, com certeza. E se todos os porque espíritos estão aparecendo pra ele? em algum momento o Dick vai ter que voltar com a caixa, né? Sim. E quem sabe aí não é o Rich que vai ajudar. Vamos ver, tô Exatamente. ansiosa para ver essa parte, como é que vai ser esse fechamento com o Dick. Porque Porque ele fecha agora. porque foi o Rick que fechou a caixa com a Mar de dentro, né? É verdade. Foi, Quem sabe foi. seja ele que ajude a fechar a caixa Quem sabe? do Halloran também novamente. E eu acho que vai ser nesse último episódio que o Dick vai acabar conseguindo fechar a caixa Eu novamente. tenho para Eu mim acho que, também. Pode ser, eu Porque né? acho. você viu que está sendo vários experimentos nele, ele está Uhum. perdido. Só que vai chegar a hora, talvez, não sei, talvez até a guerreira, né? Alguma coisa vai acontecer. Será Porque que o ele Dick não, ele tem que se equilibrar de novo. será que ele não pode, de alguma forma, colocar esses espíritos contra o It também, pra, tipo, serem aliados, assim, pra ajudar, Pode. alguma coisa do tipo, né? Eu acho que isso não, porque os espíritos estão todos perdidos, né? Eles estão numa situação que eles não têm condição de nada. Mas com certeza, com certeza ele vai recobrar essa consciência aí, né? Esse vai, de alguma forma, conseguir controlar isso de alguma forma boa ali pra ajudar no final. E essa vai Ou ser ele uma chegar, cena por que eu exemplo, quero ver, vai ser uma coisa boa de se ou ele ver. chegar, por exemplo, os espíritos ali, principalmente aqueles que foram vítimas, né, da coisa, e a maioria eles são, fala, gente, vocês estão aqui em cima de mim, mas o real culpado de vocês estarem mortos é essa coisa aí, vamos, É me ali, ajude ó. aí, É, me ajude, vamos juntar a galera aqui, vamos pra cima, entendeu? Aí vai ter os adultos ali armados, o Dick com o controle da coisa ali, com o E o controle Leroy do. socando. Eu acho que vai então, ser um endgame ali, falem aí pra mim, então, quem vai morrer aí nesse último episódio. cara. A Lily. Lily ou Ronnie. Uma das duas. Eu Eu acho que acho vai a Roni e também vai a Charlotte.
Ah, A sim, a Charlotte Charlotte morre também, verdade. eu acho que acho que a Charlotte não tem muito. Talvez o Hank viva, sobreviva. Pode ser que ele veja de repente a filha morrer e saia dali e consiga sair de É, Derry. pode ser. É, Mas a Charlotte eu não tenho tanta certeza. Assim, a única certeza, assim, palpiteira, né, é a Lily mesmo. O resto eu não consigo determinar. É. é, Não sei, a Charlotte ela tem importância. Mas ela, Não em sei. contrapartida, ela não aparece no filme, né? mas Não, Aparece assim, pouco eu dele, acho que aparece estava pouco assim. tudo. do. Eu sempre achei que estava tudo caminhando para todas as crianças, exceto o Will, morrerem e a Lily ficar internada em Jennifer Hill. Tipo, mal, assim, sabe? Um final Uhum. triste para ela. Ruim, ruim, Seria tadinho. muito pior do que a morte, né? Ela ali, de repente, tendo que você fazer uma lobotomia nela, alguma coisa Eu assim. acho que é esse o Só final que dela. eu acho que esse vai acabar sendo o final dela. Eu ainda aposto nesse final. Eu acho que quem morre é a Roni, a Charlotte e quem sabe o Hank tem um risco de morte ali também. Eu apostaria nesses É, três aí. O Leroy a gente vamos sabe que aguardar. sobrevive, o Will a gente sabe que A sobrevive, Marge né? também. A Marge, se for a mãe do Rich, né, Eu acho que também é. sobrevive, né? Já tá no meu coração que Eu é. acho que ela sobrevive. Eu também tô achando. Porque se ela morrer nesse episódio, vai tirar total peso do sacrifício do Rich, né? Exatamente. Então, Então, daí do eu que acho que não, adiantou? eu acho que não vão fazer isso mesmo. Então, acho que a Marge já tá realmente garantida aí no bolão aí do próximo ciclo do Rich. Também tô Mas achando. é isso, gente. É isso. Esse episódio foi sensacional. Provavelmente vai ser muito difícil o último episódio superar esse. Então, já tenham nos seus corações que esse foi o melhor episódio da série. Para não dizer o melhor episódio de uma série nesse ano de 2025, né? Para não dizer Olha isso. que tá difícil de superar. Exatamente. Nem fale. Algumas opiniões finais aí, ou tá? Por enquanto, vamos aguardar o último episódio, a season final, né? Eu acho que eu tô assim. A única coisa que eu penso de palpite é que agora o Dick vai se resolver e que vai ser assim de uma forma heróica. Sabe? Vai dar um tchum, sabe? Uma coisa assim bem legal que vai ser a recuperação do controle dele. Tô apostando nisso. E eu acho que vai ter bastante easter egg para outras obras do Stephen King Ah, também nesse último episódio, para que o Andy Muschietti também plante a sementinha dele de um futuro King verso, assim. Tipo, ai, não, tomara. não que esteja certo isso, entendeu, gente? Mas ele vai fazer igual o James Wan fez lá em Invocação do Mal, de colocar um monte de item lá dentro Uhum, do quarto dos Warren, e que acabou virando o filme da Annabelle, virou o filme da sim, Freira, virou o filme viraram da Maldição da filmes. Chorona. Eu acho que ele vai jogar do tipo, olha se eu quisesse, sabe? Olha se eu quisesse. Tomara, Eu tomara. poderia fazer um negócio com o Nevoeiro, eu poderia fazer um negócio com uma própria sequência do Torre Iluminado, Negra. Torre Negra. Então acho que vai ter outros easter eggs que o Andy vai colocar, dizendo: olha, TBO, se você quiser, eu tô pronto para fazer esse universo. Ai, tô na Então, torcida, tô na vamos deixar, torcida. Eu e todos os fãs do Stephen King do mundo. vamos deixar a nossa especialista em universo do Stephen King aí ligada nesse último episódio aí, porque Nossa, pode ser que muita coisa passe por mim e pelo Fernando e a gente não perceba. Sim. Mas pela Clélia não vai passar. não, daí estamos ligados. Então, ligado. Mas é isso, então. Essa foi a análise do, do sétimo episódio do Welcome to Derry. E a gente agora espera ansioso o encerramento dessa primeira temporada. E o Andy Muschietti falou que vai ter uma ligação nesse último episódio. A gente vai entender o porquê a série vai voltar, vamos dizer assim, vai voltar no tempo nas outras temporadas, né? Então, vamos esperar quais são esses ganchos que ele vai deixar para que a gente queira ver, né? A gente já vai querer ver a segunda e terceira De qualquer temporada, jeito. É. mas por enquanto a gente ainda não entende o porquê que vai para trás, né? Então acho que ele vai deixar esses mistérios que serão resolvidos na próxima temporada, nesse último episódio. Precisa, né, daquele gancho, né? Perfeito. Assim, acaba na semana que vem a nossa jornada aqui dessas análises. Está sendo muito legal, muita gente chegando aqui acompanhando, né, o nosso Spotify. Nos sigam lá no @a hora do hype. E semana que vem vai acabar e vai ser bem no dia do meu aniversário. Então tomara que seja um desfecho assim muito bom. E eu tô Seja muito um contente. presentão. Um presente de aniversário aí.
Aí vai ser, cara. Eu acho que Eu a também série, a acho. série a Já, série já já caminhou para entregou, ser já uma das entregou. melhores do ano, já entregou muito mais do que a gente esperava que fosse entregar. Então, assim, é só ele fazer um último episódio ok. Pronto, ok. Entendeu? Não precisa ser. Para nós já entregou muito mais do que a gente imaginava. Quando a gente começou lá a análise no primeiro episódio, tenho certeza que nenhum de nós aqui esperava ter tantas emoções Nunca. nessa série como tá tendo. A gente esperava que ia ser bom, Uhum. mas o tanto que foi, não. Ai, que É, surpresa boa, que delícia. eu quero ver o que o Andy Muschietti vai fazer, né? Porque se ele fizer 3 temporadas, assim, espetaculares do It, né? Welcome to Derry, os filmes vão ficar, tipo, muito lá embaixo. Ele vai fazer um remake, vai fazer alguma Cara, na coisa. minha opinião, It Parte Um e It Parte 2 já ficaram muito para trás. Já ficaram muito para trás, Não, do principalmente que está nessa sendo essa série, principalmente dessa nova pegada do Pennywise, assim, cara. A impressão que dá é que o Pennywise dos filmes é outro esporte. Parece que ele tá jogando outro jogo. Parece que o Pennywise da série tá na Copa do Mundo e o Pennywise dos filmes tá ali jogando a Série C do Campeonato Brasileiro. isso responde, quer dizer, faz a gente ter uma ideia de uma pergunta que a gente fez lá atrás sobre a série do Harry Potter com os filmes. Será que conseguiria superar? Olha, gente, há o risco de ficar muito melhor que os filmes, como Exato, a gente está exatamente. vendo aqui. Muito bem lembrado, né? Porque a gente está vendo aqui uma temporada que está superando 2 filmes, 3 filmes praticamente. Uhum. Então você imagina aí o universo do Harry Potter, o quão rico pode ser numa série que vai deixar, eu acho que vai acabar deixando os filmes para trás também. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que vai acontecer a mesma coisa com o Agora Harry eu Potter. também apostaria. Tratando Exatamente. de HBO Max, né? Exatamente. É, E pode virar uma Netflix, Max, sei lá. Ou pode virar uma vamos ver. Paramount também, né? Que a Paramount trucou, né? Mas eu acho que agora já não vai dar certo, Fer, porque eles já tinham anunciado a compra, tudo. Eu acho que agora já não. Enfim, tudo pode acontecer nesse universo aí É, de fusões de empresas, né? O tudo dinheiro pode sempre fala mais. acontecer, inclusive nada. É assim. Exatamente. Mas é isso, gente. Então, esse foi o episódio de análise do sétimo episódio de Welcome to Derry, aqui no Hora do Hype. E é isso. Fiquem ligados que a gente vem pro último para fechar essa saga maravilhosa com vocês. Valeu, então. Obrigado, Clélia. Tchau, Obrigado, até a próxima, Fernando. gente. Tchau, Obrigado. tchau, gente. Tchau, Valeu. tchau.